E agora, pergunto eu, com Geraldo Embaló, todas as sextas-feiras, depois das 17h30. Rádio Essencial, em 96.1, uma rádio de palavra. Perguntar não ofende. Seja bem-vindo, querido ouvinte, a este seu espaço onde perguntar não ofende, neste 1º de maio, que assinala o Dia Internacional do Trabalhador, ou chamado do trabalho em muitos países, e que homenageia a luta de trabalhadores fabris em Chicago no ano de 1886, que fizeram greve e foram para as ruas reivindicando melhores condições de trabalho e de vida, especificamente menos horas de trabalho, que naquela época podiam chegar a 16 horas por dia. A polícia recebeu-os com tiros, atingindo um número incerto, muitos foram presos e condenados à forca, mas no fim os trabalhadores ganharam e instituiu-se o convencional que temos até aos dias de hoje, de cerca de 8 horas de trabalho por dia, que muitos países já estudam reduzir para 4 dias por semana, alguns 3, de modo a equilibrar as necessidades demográficas com a produtividade das populações. E está nesta altura o pessoal da Rádio Essencial a ouvir-me e a pensar, então e nós? Voltando à produtividade das populações e às necessidades demográficas, a governação é precisamente esse exercício de equilíbrios, de pensar as políticas macroeconómicas e sociais que vão afetar a vida das populações no curto, médio e longo prazo, muitas vezes décadas mais tarde. Um exercício que parece teimar em nos fugir constantemente. Tenho na minha mão agora uma projeção da população elaborada pelo Instituto Nacional de Estatística em 2016, quando a população era de 27 milhões e meio, que apontava para que a população angolana em 2026 fosse de um pouco mais de 37,2 milhões de habitantes, sendo que o censo divulgado no ano passado apresenta uma estimativa de 36,6 milhões, pouco menos do que se previa em 2016. Sendo que temos o mesmo governo há meio século, muitas vezes sob o racional precisamente da estabilidade governativa, seria de esperar que o governo avisado de que 10 anos mais tarde teria mais cerca de 10 milhões de angolanos para governar, se preparasse as suas políticas de modo a acautelar as necessidades. No entanto, no que diz respeito ao trabalho, que é o que se assinala hoje e que é central para a vida das populações, enquanto em 2016 a taxa estimada de desemprego se situava nos 6,6, as dos dias de hoje, dos dias que correm, ronda os 28%, com algumas alterações metodologia que permitem incluir emprego altamente informal, altamente frágil, como a Zunga, de modo a que os números se aproximem mais dos 20%. Isto para não mencionar outros indicadores, como o da pobreza, em que Angola consta do grupo de países onde a criação de pobreza é maior do que o ritmo de saída da condição de pobre, um aumento da pobreza extrema de mais de 80% de 2016 até o ano passado, segundo o World Poverty Clock. O emprego informal esse constitui mais de 80% do emprego em Angola, com toda a fragilidade, a falta de impostos, inclusive, e agora temos a AGT a ver como é que vai taxar a Zunga, que volta e meia os fiscais perseguem pelas ruas, e sobretudo as repercussões negativas a nível dos direitos dos trabalhadores, que o 1º de maio visa comemorar. E agora pergunto eu, o que é que andou o governo, o tal que é do mesmo partido, por causa da tal estabilidade, a fazer de cá para lá, de 2016 para cá, que não criou condições para que os 37 milhões de angolanos que sabia que ia ter 10 anos mais tarde tivessem melhores condições de vida? Essa é, no fundo, a missão do governo, não é exonerar e nomear ad eterno. A razão de ser de qualquer governo é a melhoria das condições de vida dos governados. E este só fez piorar. Apesar de este ser um espaço mais de perguntas do que de respostas, os acontecimentos que marcaram a atualidade, não só da semana, mas talvez a atualidade recente, poderão porventura ajudar a responder à pergunta sobre o que andou o governo a fazer na última década, que certamente não foi governar.
Depois, na semana passada, o tema ter sido o regresso do Zonera no Meia, com requintes de humilhação e perversão no caso da exoneração do chefe do Gabinete de Ação Psicológica, esta semana temos o Zonera no Meia na Casa Militar com contornos de novela tailandesa. Depois de surgirem acusações de contaminação e de tentativa de assassinato por parte de uma jovem trans, o general que estava no topo da hierarquia militar do país foi mandado para casa horas depois de aparecer ao lado do chefe num dos seus momentos corta-fitas. A deselegância é de facto uma marca registada deste chefe de Estado e do estado de coisas. Qualquer outro com um mínimo de senso evitaria proceder a exonerações no momento em que as acusações estavam ao rubro, em que tinham acabado de sair, quanto mais não fosse para não lhes emprestar uma credibilidade, um cunho de credibilidade que acaba manchando toda a aura de respeitabilidade coletiva de governados para governantes. Essa cultura de exonerar e nomear sempre por conveniência de serviço, essa expressão onde cabem todas as teorias, incluindo aquelas como as que correm agora e que acabam sendo danosas para a imagem do país, não só cimentam boatos, porque esse vácuo de informação tem de ser preenchido de alguma forma, como criam um trauma e um drama desnecessários ao que devia ser sempre uma função passageira, essa de servidor público. Desde já parece-me também altamente improvável que na base da exoneração desta semana esteja algum escândalo sexual, porque esses abundam no meio dos mais próximos à liderança, assim como abundam os rumores de tendências homossexuais entre essas esferas, e isso não tem sido motivação para exoneração. De resto, a orientação sexual das pessoas não tem qualquer peso na sua competência. Como sociedade teríamos muito mais a ganhar se dessemos importância ao caráter das pessoas, à capacidade de trabalho dos líderes, mais do que essas tricas sobre a sua orientação sexual. No entanto, a forma avassaladora como a música da dança das cadeiras toma conta da atualidade de todos, de cada vez que toca, pode informar talvez sobre o porquê que o governo estava tão mal preparado em termos de governação efetiva, com resultados que faça com que as condições de vida dos angolanos tenham efetivamente piorado nos últimos 10 anos, em vez de fazerem a marcha inversa. O Partido-Estado ocupa demasiado espaço a todos os níveis, seja a nível de consumo de recursos públicos, seja de interferência na esfera privada, na vida diária do cidadão, ocupa demasiado espaço, inclusive espaço mental das pessoas. O espaço que ocupa o Partido-Estado e as suas lutas intestinas para se manter no poder, as suas fações, as suas vinganças internas, tudo isto ocupa tanto espaço e tanto espaço da nossa atualidade que parece também paralisar a ação governativa em torno de uma necessidade de evitar que a dança das cadeiras seja numa ou noutra vez que é ouvida fatal para quem ouve. Os governantes passam provavelmente mais tempo a tentar sobreviver a essas lutas intestinas para se equilibrarem nas cadeiras do que propriamente a governar. Não admira que, em vez de andarmos para a frente em termos de indicadores essenciais, como o trabalho, como outros, como saneamento, saúde, educação, não admira que, em vez de andarmos para a frente, andemos para trás, porque o foco dos governantes está, sem exceção para o líder, na manutenção do cargo e não na governação eficiente, enquanto o cargo que devia de ser passageiro existe. Mas é com esperança sempre, querido ouvinte, que marcamos aqui encontro. Até à próxima, na sua Rádio Essencial. E agora, pergunto eu, com Geraldo Embaló, todas as sextas-feiras, depois das 17h30. Rádio Essencial, em 96.1.